Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Major Luiz, somos do Grupo Visão da Tropa. Gente, vamos ao assunto aí, é importantíssimo, né? É uma situação que desencadeou uma denúncia, uma representação, denúncia no TCE pela deputada Marta Rocha, né? Mas antes disso, vou falar para vocês aqui, muito satisfeito aí com o alcance de 11 mil inscritos no nosso canal, né? Pô, tem que só agradecer aí a credibilidade do nosso canal, da nossa pesquisa, estudo e difusão aí de vários assuntos aí pela tropa, né, e também pelo servidor público. E agradecemos muito aí a colaboração, o empenho de todo mundo em chegar a 11 mil inscritos. E a tendência é subir, gente. A foguete não dá ré mesmo, vamos para dentro. Muito obrigado. Gente, vamos abrir aqui uma inicial para a gente entender tudo que está acontecendo. O estado do Rio de Janeiro, né, além do problema da GRAM, em específico da nossa classe, policial militar, bombeiro militar, né, tem uma grave situação da recomposição salarial. Recomposição salarial essa que já foi dada para a integral 26%, 26,10% ao Poder Judiciário e ao Executivo, ao Judiciário e ao Legislativo, os servidores públicos dessas categorias. E para o Poder Executivo, que é a grande massa, né, que é o que carrega o piano do Estado, segurança pública, educação e saúde e afins, não tiveram a segunda parcela de 2023 e agora a terceira parcela de 2024, bem como o IPCA de 2023 para todo mundo, de 4,62%, né? E o que ocorre? Há uma discussão muito grande sobre isso na LERJ, né? E um discurso que causou assim repúdio de todo mundo, né? Aquela insatisfação, todo respeito ao CPF do deputado Rodrigo Amorim, mas ele foi muito infeliz na sua narrativa, né? Alegando, parecia um defensor do governo em tribunal de júri, né? Parecia isso, né? Ali não é tribunal de júri, ali é para poder debater, entender e fiscalizar. A essência dos deputados é fiscalizar ato do Poder Executivo. Só discursar a argumentação que o governador descumpriu o acordo da 9436 para o pessoal do Poder Executivo, porque o artigo 3º na lei 9436 fala que se não tiver superávit, ele não tem a obrigação de pagar, mas que não ter superávit é esse, que superávit é esse botaram na lua uma previsão de 8,5 bilhões de déficit para o ano que vem, por isso não tem como pagar. Mas será que isso é verdade? Será que se discute isso? Só falar não adianta, tem que chegar e mostrar em números. Gente, primeiramente, vamos ao vídeo do deputado, depois eu vou às considerações sobre tudo isso. Vamos ao vídeo. Senhora presidente, eu sempre que esse assunto vem à tona, eu vejo e respeito as representações das categorias, mas escuto muita gritaria e faço um desafio aqui nessa casa, que boa parte dos deputados que fez uso da palavra sequer tem conhecimento da lei que amparou a questão relacionada ao reajuste das perdas inflacionárias. Faço aqui o desafio. Boa parte dos deputados não sabe nem do que está falando. Senhora presidente, houve um momento político na legislatura passada em que se permitiu, por força de uma lei aprovada nessa casa, sancionada pelo governador, a reposição das perdas inflacionárias que não aconteciam há anos no estado do Rio de Janeiro. Boa parte desses que vociferam aqui no microfone foram os mesmos que em 2017 aprovaram medidas que levaram o governo do estado à bancarrota, porque queriam, na véspera de uma eleição, jogar para a plateia. Então muitos do que aqui gritam, muitos daqueles que vão aos carros de som buscar o voto fácil, buscar iludir a representação dos servidores, diga-se de passagem, boa parte delas aparelhadas pela esquerda. E aí eu faço um desafio também. O governo federal acabou de anunciar, o presidente de vocês, o presidente Nove Dedos, acabou de anunciar que não vai dar 1 centavo de reposição de perda inflacionária para absolutamente ninguém. Para aqueles, pode vaiar à vontade. A vaia soa como música para os meus ouvidos. E aí, presidente, é importante que se faça justiça ao trabalho técnico dessa casa. Eu cito, por exemplo, o deputado Luiz Paulo, que discute com
discute com sabedoria, com capacidade técnica, os aspectos orçamentários, os aspectos de impacto tributário. Foi o presidente da CPI da dívida pública, ao qual eu fui o relator. O deputado Luiz Paulo, mesmo sendo um deputado de oposição, jamais se furta a comparecer ao Palácio Guanabara, ao Palácio Laranjeiras, para discutir temas pertinentes, como, por exemplo, algo que permitiria ganhos reais para o servidor público do Estado, que é a rediscussão da dívida e a rediscussão do processo de repactuação financeira do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está no meio de um regime hoje que tem o Ministério da Fazenda de um governo de esquerda e que boa parte desses deputados poderiam gastar pelo menos a metade da energia que gastam aqui para ludibriar os senhores, indo a Brasília, usando a sua força política para tentar com o governo federal e tentar uma solução para o Rio de Janeiro, para que a gente pare de pagar o serviço da dívida, para que o Rio de Janeiro possa rediscutir a questão do regime financeiro. Então é importante que todo mundo aqui saiba exatamente o que está discutindo. Não tem um deputado dos 70 que seja contrário ao servidor público, sobretudo aqui falo em especial e me dirijo àqueles da segurança pública, uma pauta muito cara para nós. Não tem nenhum deputado nessa casa que não valorize os serviços de qualidade que são prestados pelo servidor público. Agora é importante que se faça as coisas, as discussões dentro da técnica. O pagamento da segunda parcela está atrelado, por força da cláusula exposta no artigo 3º, ao superávit orçamentário, coisa que não aconteceu. O governador pagou a primeira parcela, não houve superávit orçamentário por força do artigo 3º da lei, e, portanto, é impossível, sob o ponto de vista jurídico, pagar a segunda parcela do reajuste por hora. Agora, é importante que esses mesmos deputados que vociferam aqui, eu não vi nenhum deles, por exemplo, discutir a questão de gradação nas carreiras. Eu não escutei nenhum aqui falar das leis orgânicas que precisam serem reenviadas para essa casa. Não escutei ninguém aqui falar da regulamentação das leis orgânicas que já foram aprovadas por esta casa por incompetência, por incoerência ou muitas vezes porque não sabem o que estão fazendo aqui dentro. Repito o meu desafio. Desafio agora, um por um. Cada deputado que veio berrar aqui no microfone, vem aqui e debata comigo o que está disposto no artigo 3º da lei, quais circunstâncias políticas se deu a aprovação dessa lei e o que pode ser feito para rediscutir a repactuação do regime de recuperação do Rio de Janeiro. Então, que fique claro, se separe o joio do trigo, porque a gente também não vai permitir que um assunto caro e sensível para o Rio de Janeiro seja mera plataforma de palanque eleitoral na véspera da eleição por parte daqueles que deveriam estar cobrando do governo federal. Bom, gente, vocês viram aí, né, o vídeo do senhor deputado Rodrigo Amorim, deputado da base do governo, da bancada da segurança pública, a dita popularmente o pessoal conhecer, bancada da bala, né, que diz que defende a gente, aquela coisa toda, narrativas que não condiz com a realidade. Essa que tem que ver, isso tem que ver, porque ele até desafia qualquer deputado mostrar dados aí, né? Qualquer deputado, o Major Luigi, do Bisão da Toba, está à disposição de todos os nossos levantamentos aí, de dados oficiais de que há uma situação encoberta, está maculado essa situação de que há déficit, não há dinheiro, botando exclusivamente culpa, na lei complementar 192 e 194, que quebrou o Estado em 4,9 bilhões. Só que eles não falam que já foi revogado, ambas as leis, não está na LOA, no relatório isso, foi revogado, gente, e tem uma lei complementar 201, onde foi, em contrapartida, ressarcido os estados, e o Rio de Janeiro também está se incluído nesses estados, em 27 bilhões. Para o Rio de Janeiro, coube 3,6 bilhões. Vou repetir aqui, 3,6 bilhões. E isso não consta em lugar nenhum, né? Está só mascarando que teve um déficit, aquela coisa toda, e parece até que foi obrigado. Não foi obrigado não, o governador, antes das eleições, aderiu à lei que não era obrigado a fazer. Ele aderiu, falou que estava tudo tranquilo, o Rio podia aderir, que não ia mexer em nada no orçamento, e assim o fez, né? Isso não se levou no discurso, isso não se fala no discurso do Rodrigo Amorim.
Isso que a gente tem que ver. Bem como, gente, ele, depois de fecharem a LOA para 2024, eles vieram com um aumento do ICMS em dezembro de 23. E ninguém se falou nisso. O ICMS foi para 22%, o maior do Brasil. E verificando os outros estados que estão no regime de recuperação fiscal, não está a 22% de ICMS. Verificando as grandes arrecadações dos maiores estados aí, os maiores estados que têm as maiores arrecadações, ninguém aumentou para 22% de ICMS. O ICMS é o maior do Brasil junto com o Maranhão. E ele se fala isso. E a arrecadação de janeiro superou em mais de 1 bilhão de janeiro de 2023. Aí, seu deputado Rodrigo Amorim, que é mais do que, né? Aí em fevereiro faz o maior patrocínio do Carnaval do Rio de Janeiro. O maior patrocínio da história do Carnaval do Rio de Janeiro, em dinheiro, né? E que crise é essa? Que crise é essa? Isso pode, né? Tá tudo certo? Bem como a renúncia fiscal do deputado Rodrigo Amorim. Renúncia fiscal, em 2 anos de governo, mais de 40 bilhões. Vou repetir, mais de 40 bilhões. E o senhor sabe, o senhor citou o artigo 3º da 9436, o senhor tem que ver, na própria lei de regime de recuperação fiscal, há uma exigência bem clara, aonde o Estado estiver fazendo projeto de renúncia fiscal, deverá ser diminuída pelo menos em 20% essas renúncias fiscais, se for atrapalhar o desempenho do regime de recuperação fiscal. Está uma exigência. O governador Luiz Fernando Pezão até modificou o decreto, a lei, sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso, não. Ninguém fala sobre essa renúncia fiscal, que caberia até uma CPI sobre isso, 40 bilhões. Será que não deveria diminuir, conforme a exigência do regime de recuperação fiscal, em pelo menos 20%? Né? Se 20% seria 8 bilhões, só 20% mínimo, seria 8 bilhões. Pagaria tudo isso. Isso não é falado. Então em cima disso tudo aí, né? Tem deputado que enxergou isso tudo aí. A deputada Marta Rocha enxergou tudo isso, ela discursou isso em plenário, né? Contra essa situação de deputados, base do governo, parece que são advogados de defesa do governo por errado, não quer admitir o certo, tapar o sol com a peneira. A deputada Marta Rocha, né? Independente se é esquerda ou direita, para mim não interessa nada disso. Eu quero deputado na legalidade, né? Seja da direita, da esquerda, de oposição ou da situação, legalidade. E para tanto, a deputada Marta Rocha enxergou tudo isso, né? O nosso dado fornecido aí, transparência para todo mundo aí, abraçou a causa e além do discurso, não ficou só no discurso em plenário, está movendo agora, essa semana agora, uma representação, uma denúncia no TCE, para apurar tudo isso e que apurar realmente essas contas, né? Se é que tem déficit mesmo, e o orçamento crescente de ICMS e as renúncias fiscais tem que ser apurado. E em cima disso tem que se pagar a recomposição salarial. Isso que a doutora Marta Rocha quer agora. Não se pode admitir do TCE passar pano, igual da outra vez falou que tinha uma ação civil pública ano passado, e essa ação civil pública desde setembro está sem solução, uma situação alimentar, sem solução, por quê? Não é do judiciário, não é do legislativo, é do poder executivo, espera, passa pano e espera, essa que é a grande verdade que está acontecendo. Então, de novo a representação, mas mais contundente, não tem ação civil pública nenhuma sobre isso, né? A gente quer que esclareça essa situação aí de ICMS lá em cima, a 19496 não existe mais, teve uma recompensa financeira do governo federal de 3,6 bilhões, então não há de se falar em déficit de 8,5 bilhões, que ela não existe mais, voltou o ICMS normal, teve a recomposição de 3,6 bilhões e mais, gente. As renúncias fiscais, que é o mais grave que tem, né? E como até um vídeo do ex-governador Garotinho, ele até lembrou muito bem, essa renúncia fiscal, esse projeto é lá de trás. E lá atrás houve problema com o governador Sérgio Cabral. Todo mundo lembra, ele lembrou também, né, que o governador na renúncia fiscal ele tinha uma empresa de joias, uma firma de venda, de negociação de joias, onde teve renúncia fiscal. E foi descoberto, né, em delação premiada pelo próprio Sérgio Cabral, de que teve por fora benesses de 5 milhões, joias para a esposa e por aí vai, né? Seu secretário ganhando mais 2 milhões e aquela farra da isenção fiscal. Será que agora está vendo esse problema? A gente crê que não, a gente crê que está havendo descontrole. Se tem descontrole, tem que acertar. E olha, vou repetir, exigência do regime de representação fiscal.
se tiver isenção fiscal, tem que ser revista, no mínimo 20%. Isso é uma exigência do regime, o senhor deputado Rodrigo Amorim. E se depender, eu não sou deputado, não estarei lá para poder debater em plenário, que ele botou de desafio com qualquer deputado. Mas estou aqui para assessorar qualquer deputado em desafio com o seu deputado Rodrigo Amorim em plenário. Aqui vai ser assim, não vai passar nada batido. Foguete não dá ré, segue medador de ponta e não vão tratorar. Um abraço.